Durante sessão da Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Jordi comentou o surgimento de um pacote de projetos de lei após a prisão do deputado Daniel Silveira. O deputado chamou o conjunto de leis de pacote anti-usurpação de competência e manifestou apoio a um projeto que impede que o relator de um inquérito atue como relator da instrução. Jordi lembrou que os inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no STF ferem princípios básicos do direito e afirmou: esse projeto de lei vem para sanar esses arroubos, esses excessos por parte da Suprema Corte. Veja o discurso de Carlos Jordi e assista aos próximos vídeos após a apresentação de 30 segundos com livros em promoção na inauguração da livraria Folha Política. Senhor presidente, demais deputados, bom, parece que depois do caso Daniel Silveira, que houve a sua prisão flagrantemente ilegal, inconstitucional, a Câmara resolveu agir de forma diligente para começar a aprovar projetos que impeçam o avanço do judiciário com as suas usurpações de competências. Hoje, por exemplo, nós temos um pacote aqui para ser votado, acho que é o pacote anti-usurpação de competência. Destaco aqui um dos projetos, que é o projeto de lei 558/2021, que estabelece que o relator do inquérito nos processos de competência originária de tribunal não poderá atuar como relator da instrução. Matéria pendente de parecer. Bom, é um projeto que vem na esteira de tudo que vem acontecendo de ilegal e inconstitucional por parte dos tribunais superiores, sobretudo do STF. Todos nós percebemos as notícias trazendo essas questões de inquéritos inconstitucionais, inquéritos antidemocráticos, inquéritos das fake news, e que foram flagrantemente inconstitucionais, porque feriram o princípio da persecução penal, feriram o princípio do juiz natural. A nossa persecução penal possui a fase inquisitorial, em que o juiz não pode instaurar um inquérito de ofício, e é isso que vem acontecendo, e esse projeto de lei vem para sanar esses arroubos, esses excessos por parte da Suprema Corte. Um projeto que vem para delinear as funções que são claramente definidas pelo nosso Código de Processo Penal e a nossa Constituição. Ao Judiciário cabe julgar, ao Ministério Público acusar, e para fazer as diligências investigativas, a Polícia Judiciária, que a ela cabe instaurar inquéritos. E esse projeto vem para regulamentar isso e dar um basta a esses excessos que vêm acontecendo por parte do Supremo Tribunal Federal. Quem sabe assim, determinados excessos que vem acontecendo pelo ministro Alexandre de Moraes, que ele é vítima, relator, inquisitor, acusador e julgador, possam cessar. O processo trata de fazer com que aquele ministro que é o relator na fase inquisitorial não seja o relator na fase da instrução do processo, ou seja, na fase processual. Acertadamente, a Câmara traz esse projeto e eu espero que seja aprovado. Obrigado. Senhoras senadoras, senadores, telespectadores, o Brasil está vivendo um momento extremamente delicado. E não é só em função da pandemia, que na verdade é o assunto mais grave que vivemos no país. E onde a palavra vacina é a palavra de ordem, é o que mais precisamos com urgência. Entretanto, há outros assuntos. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. A democracia, a sociedade brasileira
deposita muitas esperanças na altivez, na imparcialidade, na respeitabilidade da sua Suprema Corte. Mas, infelizmente, tem acontecido desvios, exorbitância nas atribuições. Não me refiro apenas à prisão do deputado recentemente, que foi uma arbitrariedade. Por mais desvairado como foi, e foi o deputado preso, mas não era competência, e não é competência de um ministro do Supremo que ao mesmo tempo exerce funções de polícia, de instaurador de um inquérito, de investigador, de vítima e de julgador. Está tudo errado, não pode. A competência era e é da Câmara dos Deputados e da Comissão de Ética da Câmara para o devido processo legal. Então, nós precisamos, nesta hora, repensar. Eu sempre fui a favor da avaliação dos pedidos de impeachment. Sempre fui a favor da CPI da toga, que não se confirmaram por retirada de assinaturas. Mas nós não podemos perder de vista que isto ainda é viável e provavelmente necessário para nós devolvermos ao Supremo Tribunal a respeitabilidade que ele vem perdendo. Não é por outra causa que tenho como primeiro projeto ao chegar aqui em 2015 foi a PEC 35, para que se altere o sistema de indicação dos ministros do Supremo, através de uma comissão de juristas e prazo de mandato de 10 anos. Eu acho que mais do que nunca está se impondo esta circunstância agora para nós debatermos, para restabelecer a confiança, a esperança, a credibilidade da sociedade brasileira no Supremo Tribunal Federal. E daqui para adiante, sempre que possível, quero trazer ao debate esta questão. O Supremo Tribunal Federal, por suas exorbitâncias, pelo extrapolamento de suas atribuições, está merecendo ser repensado. E a PEC 35 é uma das melhores alternativas. É o que eu precisava dizer e disse. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Bom, até o momento eu evitei me manifestar nesse plenário acerca da nossa última votação na semana passada aqui. Mas não posso deixar de falar, pois dia 19 de fevereiro de 2021 fica marcado como um triste episódio da Câmara dos Deputados, pois foi o dia em que a Câmara dos Deputados, os deputados abriram mão das suas prerrogativas parlamentares. O que estava sendo votado aqui não era a fala do deputado, ou se ele cometeu exageros, se ele cometeu algum crime, mas sim a legalidade da sua prisão e se ela guardava respaldo na nossa Constituição. E o que se viu aqui, na verdade, foi um show de ataques, as pessoas pegando o histórico do deputado, votando por vendetta. E nós sabemos muito bem que a prisão é inconstitucional. A prisão é inconstitucional porque o parágrafo 2º do artigo 53 fala que deputados e senadores, depois de diplomados, só podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. A nossa Constituição traz um rol taxativo no artigo 5º daqueles crimes que são inafiançáveis: tortura, terrorismo, tráfico, crimes hediondos e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. E o que se viu para o voto do relator, que é vítima, que é acusador, que é o julgador, que é o relator Alexandre de Moraes, foi um malabarismo jurídico, pegando o inciso 4º do parágrafo do artigo 324 do Código de Processo Penal, em que diz que, presentes os requisitos, os pressupostos para a prisão preventiva, não se concede fiança para aquele que está sendo investigado. Então tornou 90% dos crimes do nosso ordenamento jurídico como inafiançáveis. E aí nós vimos que a Câmara se curvou ao Supremo Tribunal Federal, se curvou ao Supremo numa subserviência que ficará marcada na nossa história. Mas isso foi bom, porque o que se fez aqui, que era para ter sido feito num conselho de ética, agora
dar margem, já que agora haverá ferro e fogo por parte do Conselho de Ética, para que os deputados que falam os maiores impropérios para o presidente e até mesmo para o Supremo Tribunal Federal também respondam no Conselho de Ética. Estou fazendo uma apuração minuciosa para levar tudo ao Conselho de Ética, porque pau que bate em Chico, dá em Francisco. Obrigado.